A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, um excelente dia, uma excelente quarta-feira. Estamos mais uma manhã aqui para poder louvar, bendizer e exaltar aquele que é digno de toda honra, louvor e adoração. Nós estamos aqui para cultuar, enaltecer aquele que pode fazer todas as coisas, né? Você já entregou a sua vida hoje para Jesus? Os teus projetos, os teus sonhos, as realizações? Porque às vezes nós entregamos os nossos projetos para as pessoas, né? Nós dividimos com pessoas, nós incluímos até pessoas e nós não incluímos Deus. Então faça diferente. Fale com Deus, pede direcionamento para Deus, né? É mais fácil você contar o testemunho para pessoas do que você contar o projeto, tá? Por quê? Porque quando nós contamos para Deus, né, na proporção, naquilo que Ele tem para nós, é realizado. Ah, pastor, mas está demorando. Não é que está demorando, Deus está nos preparando para receber. O nosso caráter cristão está sendo preparado. O nosso caráter está sendo preparado para nós não se perder no meio do caminho. Porque tem coisas que nos tiram da presença de Deus. E não é coisas grandes, não. Começa das coisas pequenas. Eu sempre digo, nós falamos assim, eu não tenho tempo. Nós nunca teremos tempo se nós não reservarmos um tempo, irmãos. Nós nunca vamos ter um tempo se nós não reservarmos um tempo. Você percebeu que nós somos roubados dia após dia no tempo? Ah, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Mas se nós pararmos, nós ficamos 4, 5 horas com o celular na mão. Se nós pararmos na frente da televisão, é 4, 5 horas assistindo série. Se nós quisermos fazer alguma coisa, nós vamos lá e ajeitamos e vamos. Aí para servir a Deus, nós não temos tempo, né? E aí nós colocamos a culpa no trabalho, no dia a dia, nas coisas que nós, né, julgamos mais importantes. Mas tudo isso sem a presença de Deus não vale de nada, tá? Porque esse vazio que todo ser humano tem e quer preencher às vezes com móveis, com dinheiro, com casa, com carro, com amigos em suas voltas, esse vazio quem preenche é o Espírito Santo, né? É uma paz. Eu não preciso ter dinheiro para sentir paz. Eu não preciso ter um carro do ano para ter paz e alegria. Eu não preciso ter a melhor casa para mim ter paz. Mas se eu tiver paz, tudo que Deus me preparar, eu consigo glorificar Ele. Se eu tiver paz, eu consigo deitar e dormir o sono do justo. Se eu tiver paz, no dia mau eu consigo suportar. Se eu tiver paz e com quem contar, na hora da adversidade eu sei que Deus estará comigo. Nós, às vezes, estamos querendo que pessoas fiquem conosco o resto da vida, tá? Eu não estou falando de casamento. Casamento é até que a morte os separe. Mas eu estou falando de pessoas, né? Às vezes, irmãos, Deus coloca pessoas do nosso lado para nós aprender e para essas pessoas também aprender. Muitas pessoas passaram na minha vida, né? E eu tenho uma gratidão enorme, imensa a Deus por elas. Com umas eu aprendi, com outras eu ensinei, com outras nós aprendemos juntos, mas passou. Nós ficamos vivendo o famoso saudosismo. Tem gente que chega em mim, pastor, mas antigamente os cultos eram fervorosos, mas o que nos impede de trazer os cultos fervorosos hoje? Antigamente era assim, irmãos, nós não podemos ser ignorantes. Chegou a modernidade, chegou as coisas também que nós podemos usar para a obra de Deus. É igual a live, é igual aqui, ó, o vídeo. Quantas pessoas têm sido alcançadas? Pessoas de outras cidades, estados, de outros países, têm sido alcançadas pela palavra, e aí entra em contato comigo e diz, pastor, a palavra falou comigo, Deus me limpou. Só que eu não posso esquecer das raízes, tá? Eu não posso esquecer da sã doutrina da palavra. Eu não posso trazer e transformar a igreja em coisas do mundo para atrair jovens, pessoas, não. O que limpa, o que liberta, o que restaura é a palavra. Eu não vou dizer ainda, porque a palavra não tem ainda, para Deus não tem ainda para mim. Mas a palavra que transforma, irmão. Tem gente fazendo tantas coisas, né? Tantas coisas para emocionar, para ter uma propaganda enganosa. Não. A verdade é ela que liberta.
João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36 de mesmo João 8: se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Então, o que nós estamos fazendo? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Ah, mas eu tenho um carro, meu carro é velho, fica quebrando. Ah, nós ficamos colocando desculpa, irmão. Não faz muito tempo que eu sou cristão, mas muito tempo da minha vida eu servi a Deus de a pé. Muito tempo da minha vida eu andava 6, 7 quilômetros de a pé. E os irmãos não davam carona. E eu não reclamo por isso, porque isso fortaleceu a minha fé. Hoje eu tenho carro, né? Hoje eu tenho condição de estar na igreja. Às vezes eu invento desculpa. Não dá para ser assim. Ah, pastor, o senhor fala isso porque o senhor mora no fundo da igreja. Eu já dei testemunho. Se nós ficarmos um dia sem cultuar, o corpo vai sentir falta, o espírito vai gritar, mas se ficarmos 2 dias, a carne já vai começar a governar. No terceiro dia, fala, não, você está muito cansado, vai só no domingo. No quarto dia, você fala assim, não, o domingo é o único dia que você tem para descansar. Você está entendendo? Nós somos roubados porque nós abrimos brechas. Você já agradeceu a Deus pelo fôlego de vida? Pastor, mas eu preciso de um milagre. Tem um milagre que aconteceu para você aí, neste dia, para mim, hoje, que o dinheiro não pode comprar, o fôlego de vida. Nenhum homem mais rico da terra, né? Nenhum homem mais sábio da terra pode comprar um dia por causa do dinheiro. E nós fazemos errado. Tempo é dinheiro. Não. Tempo é oportunidade. Enquanto há fôlego de vida é esperança. Tempo nunca foi dinheiro. Mas se eu tenho condição de tempo, se eu preparo esse tempo, eu vou adorar. E tudo que eu preciso, Deus me dá. Tudo que eu preciso, Deus vai preparar. Ah, pastor, mas o senhor fala aqui como se fosse fácil. Irmãos, eu acabei de dizer aqui para alguns irmãos no grupo da igreja. Eu sei hoje o que é viver o sobrenatural, porque eu aprendi a obedecer. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. O espírito de não obediência já teve querendo atrapalhar minha vida, né? Ah, não, eu sei o que eu estou fazendo. De rebelião, de rebeldia, né? Já quis me atacar. Ah, não, eu sei o que eu estou fazendo. Esse pastor não sabe de nada, esse irmão não sabe de nada. Irmãos, quebrei a cara. Quebrei a cara, tá? Ah, mas fulano era meu amigo. Não. O nosso amigo não é o cachorro, o nosso amigo é o Espírito Santo. Depois, os outros nossos melhores amigos são o pai e a mãe. Ouça o conselho do teu pai e da tua mãe. Seja obediente. Eu sempre falo para os irmãos aqui, quando aconselho no gabinete pastoral, quando estou ministrando. Se eu, como pastor, te aconselhar e eu tiver errado, preço meu. Eu pago o preço. Mas se eu te aconselhar e você fizer conforme a tua vontade e o teu querer, preço seu. Seu sangue não está sobre a minha mão. Eu quero te trazer para a luz, para a vida. Mas o propósito aí é você que vai escolher. Então nós vamos orar agora, tá? Nós vamos já para os hinos da harpa. E você que entrou aí, daqui a pouco, eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Mas eu quero profetizar para você. Eu quero profetizar sobre a tua vida que será mudança. Pastor, o senhor não sabe o que eu passei, fui muito ferido, machucado, eu não consigo perdoar. Irmãos, nós ferimos Deus todos os dias. Com palavras nós machucamos Jesus todos os dias e Ele nos perdoa. Já pensou? Se Jesus chegar um dia e falar para nós, eu não te perdoo mais, você me machucou demais. Você me feriu demais. Você blasfemou, você murmurou. E pela sua infinita misericórdia, todos os dias Ele nos perdoa. Mas há um propósito, conversão. E conversão é mudança de caminho. Mudou de caminho hoje? Se converteu hoje? Ô pastor, o senhor está falando que eu preciso me converter todos os dias? Eu também preciso. Eu também preciso. É conversão, é mudança de caminho. Se ontem eu errei, hoje eu não vou errar mais aquele erro. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Tem um erro que nós estamos falhando todos os dias e achamos normal. Maledicência. Mal da vida dos outros na nossa boca. Ah, mas é verdade. Tudo aquilo que é verdade nós falamos na presença da pessoa. Se é verdade, nós vamos falar na presença da pessoa. Não pode falar na presença, então alguma coisa está acontecendo. É falar mal. O espírito da maledicência tem adentrado na nossa vida porque nós temos abrido a brecha. Deus sempre está me corrigindo. Deus sempre está puxando a minha orelha. Cuidado. Porque às vezes nós achamos que é tudo normal. Mas não é normal, é espiritual. Tá? Quem é espiritual não vive o ciclo da terra. Está no mundo, está na terra, mas vive o ciclo do céu. Jesus não ficava com fofoca de ninguém. Até Judas,
que negou ele, que vendeu ele, Pedro negou, até Judas que vendeu ele, traiu ele, ele falou, amigo, com um beijo trai o filho do homem? Ele chamou Judas de amigo. Pedro negou ele por 3 vezes. Foi o mesmo Pedro que pregou, 3.000 almas aceitaram Jesus na primeira pregação, depois quase 5 na segunda pregação. É o mesmo Pedro que Herodes mandou prender, queria matar depois de matar Tiago, mas o anjo foi lá e libertou. É o mesmo Pedro que está subindo com João ao templo da Porta Formosa, a hora aquele paralítico, aquele coxo, levanta, entra com eles no templo adorando. Mas nós temos que parar com esse negócio. É verdade. Irmão, já tem um preço que a pessoa está pagando, é ela e Deus. E o propósito escuta isso, muitas das vezes ela se arrependeu, se converteu ao Senhor, se entregou e vai para o céu. E às vezes nós que estamos achando que somos santo demais, nós acabamos perdendo a salvação por causa disso. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor meu Deus e eterno Pai, nesta manhã, Senhor, de quarta-feira, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos conduza, Pai, diante da tua palavra, diante da tua presença, no teu querer. Pai, que o Senhor possa operar na totalidade, Senhor. Alcanços de perto, alcanços de longe. Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, estar sendo preparado dia após dia, Senhor. Que as palavras de vida eterna estejam sobre a nossa boca. Nós temos autoridade e poder na nossa língua, meu Pai, para dar vida, mas também para matar, e nós escolhemos dar vida. Se o meu irmão, a minha irmã estão precisando de alguma providência da parte do Senhor para glorificar o teu nome, Senhor, eu profetizo a restauração, a cura, a libertação, o propósito, meu Pai. Que as cadeias espirituais da mente venham a ser quebradas, meu Pai. Senhor Jesus, que tudo aquilo que foi aprendido, meu Pai, outrora, que toda herança hereditária maldita, Senhor, seja quebrada em nome de Jesus. Pois hoje nós queremos viver a tua herança. O Novo Testamento, o Testamento de Jesus foi aberto para nós, é para a igreja, para nós tomarmos posse. João capítulo 1, versículo 12 diz que todos quanto creram no seu nome, Deus-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, Pai. Tiago 1,22 diz que nós não podemos ser só ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Mateus 7,7 diz, pedi, dar-se-vos-á. Buscar, encontrarei, bater, se abrir-se-lhe-á, porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Então, Senhor, que a nossa oração tenha propósito, que a nossa vida tenha propósito, que a nossa busca tenha propósito, na nossa, meu Pai, vida, servindo ao Senhor, te adorando, bendizendo, possa ser, Pai, restaurada todos os dias no caráter de Cristo, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Louvor da harpa cristã de número 231. Não foi com ouro. Aleluia. Pode puxar já. Nós, os salvos do Senhor, caminhemos com valor. Ele guarda o coração. Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vestido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus, recebemos vida e luz do abismo de horror. Não temos mais nenhum temor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz.
Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Tu que não tens salvação, abre já teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Thank you, Almas. Puxa. Deixa eu respirar. Glória a Deus. Aleluia. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Vindo Ele ao meu coração, deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito seu empenho concedeu, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com Ele ao meu coração. A cidade celeste me vai transportar, oh, guardado meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui mais uma manhã, né? Segunda-feira não conseguimos fazer a live, tá? Mas eu quero já te saudar, você que está nos assistindo aí, tá? Dê a paz do Senhor, um bom dia. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, pela tua família, pelo teu ministério. Está conosco a nossa irmã Dani, da cidade de Garça. Nosso irmão e também meu primo, o pastor Reginaldo Queiroz, Tereza Raquel, né?
nossa irmã missionária Célia, nosso irmão Rubens, nossa irmã Larissa e tantos outros aí, né? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus opere, né? Pastor, o senhor não falou meu nome, eu estou aqui assistindo. Manda a paz do Senhor, bom? Eu saúdo você. Para mim é uma alegria, felicidade imensa tê-los conosco nesta manhã. Glória a Deus. Não apareceu para mim aqui, não. Glória a Deus. Você que está nos assistindo aí, não entrou na live, clica aí, irmãos, tá bom? Tem mais alguém nos assistindo aqui e não falei teu nome? Tá? Porque aqui não aparece, irmãos, na totalidade. Eu não sei o que está acontecendo no Facebook. Às vezes tem bastante gente assistindo, aí aparece 3, 4, né? Eu não sei o que está acontecendo, mas nós vamos pregar, tá? Você que ainda não conhece o nosso canal no YouTube, tá aqui, ó, fixado na barra de comentário, tá? Pastor Eduardo Queiroz, você clicou aqui, já vai direto lá no nosso canal do YouTube, que tem 112, 113 mensagens lá, todas as manhãs com propósitos feitos, tá? Nos ajude lá, pessoas têm sido alcançadas por lá também. Vamos para a palavra. Quero ler com os irmãos em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25, a parábola do bom samaritano. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Glória a Deus. Nós estamos vendo aqui um doutor da lei tentando Jesus. Porque, irmãos, nós muitas das vezes vamos ser confrontados e tentados pela palavra. Tem gente que diz: Pastor, tem nada não, acho que o senhor está fora da casinha, o senhor está falando demais, né? Hoje mudou o tempo, irmãos. Pode mudar o tempo, a estação, passa céu e terra. Mas a palavra de Deus permanece. Então Jesus está olhando e o doutor da lei conhece. Ele está dizendo
tudo que precisa ser feito. E Jesus falou, você sabe o que precisa ser feito. Faze isso e viverás. Mas ele está querendo justificar-se, ele está querendo achar um ponto. E quem é o meu próximo? Mas Jesus vai falar. Jesus vai falar que um homem está saindo de Jerusalém, né, para Jericó. Ele está desviando dos caminhos, ele está saindo da casa do pão. Ele está saindo do lugar de cuidado para ir para um campo aberto. E a Bíblia diz que o caminho é de ladrão e salteadores, é um caminho que as pessoas podem fazer mal. E a Bíblia diz que os salteadores pegam ele, bate nele, espanca ele, arranca tudo que ele tem e deixa ele no caminho meio morto. Mas ocasionalmente é um caminho que passa ali o levita, o sacerdote e outras pessoas. Deus abençoe a nossa irmã Ana Fernandes. Então, já vem o sacerdote e vendo ele, passa de largo. A primeira coisa que nós temos que entender não é estar no ofício, mas entender o seu ofício. Entender a sua chamada. Entender aquilo que Deus espera de você. Porque muitas das vezes na nossa natureza humana, irmão, nossa natureza humana, eu também sou ser humano, nós estamos olhando e fazendo por algo que nós podemos receber em troca. A primeira coisa que Jesus nos ensina é fazer o bem sem esperar nada em troca, porque ele fez um bem para a humanidade toda e não espera nada em troca. Mas todos aqueles que estão ligados nele, toma e tem o direito de salvação e governa junto com ele. Nós não tínhamos nada para oferecer para Jesus, mas ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ninguém matou Jesus, mas ele se entregou por mim e por você. Então o sacerdote, ele tem um ofício na casa. O sacerdote é aquele que fala diretamente com Deus. O sacerdote é aquele que é autoridade. Mas quando ele vê aquele homem, ele passou de largo dizendo, o problema não é meu. Eu não tenho nada a ver com isso, ou seja, eu estou atrasado, sei lá. Está no ofício, tem vestimenta, está na casa, mas não sabe como agir. O levita, da mesma forma. O levita não cuida só da adoração da casa do Senhor. Levita cuida da arrumação, dos preparos, recebe as coisas da casa de Deus, organiza, né? E está lá, esperando. Mas quando ele vê aquele homem também, ele passou de largo. Não adianta eu falar que ama a Deus com os meus lábios, mas quando eu vejo alguém precisando, quando eu vejo alguém necessitando, eu não falo de Jesus para ela. Eu não falo de Jesus para ele. Falo de santidade, de obediência, mas eu não sou obediente à voz de Deus. Jesus só está olhando e contando a história, porque o doutor da lei ele conhecia na teoria. Mas Jesus está dizendo, eu vou te ensinar o que é na prática. Sabe por quê, irmãos? Nós muitas das vezes temos muita teoria e na prática nós fugimos. Nós temos medo de praticar o amor. E não é qualquer amor. Quer saber o amor de Deus? É Coríntios 13. Nós temos medo de praticar misericórdia. Quer saber o que é misericórdia? Lê Mateus 5, o Sermão da Montanha. Porque os misericordiosos herdarão misericórdia. Nós estamos na nossa boca, na nossa vida. Misericórdia para mim e justiça para o outro. Que evangelho é esse? É misericórdia para mim, misericórdia para o outro. É amor para mim, é amor para o outro. É bênção para mim, é bênção para o outro. Irmãos, eu falo sem medo de errar. Desprende das coisas da terra que você vai começar a viver nas coisas do céu. Deus abençoe nossa irmã Deise. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Jesus está ensinando aquele doutor da lei não só conhecer, mas praticar. Tiago 1,22. Não ser só ouvinte, mas praticante da palavra do Senhor. Então vamos lá. Aquele homem, por um descuido, ele desce de Jerusalém para Jericó. E ele encontrou alguém que lhe fez mal. Mas os que estavam preparados para fazer bem, os que eram para fazer bem, não fez. Passou de largo dizendo, o problema não é meu. Eu só não entro numa causa quando Deus fala, não põe a tua mão. Mas se Deus falar para mim, vai, eu vou. Já a pessoa falou, pastor, é só a misericórdia. Eu falei, é essa misericórdia que me alcançou, alcança ele também. Pastor, isso não tem caráter. Eu falei, eu também não tinha, Jesus mudou o meu, mudou dele também, velho.
Que evangelho que nós estamos pregando? É fácil pegar alguém que já está pronto. Por isso que Jesus foi lá, à beira-mar, comissionar os discípulos, que não era bem visto pela sociedade, eram indoutos, não tinha muita leitura, não sabia, né? Não era muito de socializar, mas Jesus está chamando eles para ser pescadores de homens. E por que nós estamos querendo burlar o que Jesus nos ensinou? Irmãos, Jesus está ensinando esse doutor da lei que não é teu ofício, é viver o evangelho. Ofício muita gente tem. Tem pessoas que conhecem Gênesis, Apocalipse, que dão uma coisa tremenda. Eu já vi, já testemunhei. Mas na hora de viver, não. Está ainda na matemática da terra. Quanto mais, melhor. E a matemática do céu, para ganhar, tem que perder. Para ganhar, tem que perder. Então não é o tanto que eu tenho, é o tanto que eu me desprendo da terra. Não é o que eu tenho, eu vou perder. Não é o que a pessoa tem vai me contaminar, só vai me contaminar se eu deixar. Mas se nós estivermos com a presença, sai virtude, sai poder, sai manifestação de Deus. Quando sai, né, o levita e o sacerdote, vem alguém que é menosprezado por um daqueles cidadãos, ou pela aquela prática, pela aquela pátria. Mas, versículo 33, mais um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Sabe o que é íntima compaixão? Tomar a dor do outro. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos, irmãos, por causa de território, por causa de adoração, porque os samaritanos começaram a envolver a cultos pagãos, adorações pagãs, em coisas que Deus não estava se agradando. Mas esse samaritano aqui, ele vem com um propósito, dizendo, eu não posso deixar esse homem caído aí. Eu não posso abandonar esse homem, ele precisa de ajuda. A Bíblia diz que ele vem, né? Move de íntima compaixão, versículo 34. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-lhe sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Ele tem algo que nós precisamos ter: condição de prestar os primeiros socorros. Ele está preparado espiritualmente para ajudar alguém que está ferido. Irmãos, eu não canso de pregar isso. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Tem muita gente ferida querendo curar a pessoa e acaba ferindo, acaba machucando, acaba matando. Ele tem duas coisas. Ele consegue dar o respaldo nos primeiros socorros, mas ele tem duas coisas essenciais para o cristão: azeite e vinho. Azeite e vinho cura. Pastor, simbolismo do azeite e vinho. Azeite, presença, Espírito Santo, vinho, alegria. Ele está fazendo duas coisas com propósito: atando-lhes as feridas, dizendo, você não vai ficar aqui sozinho. Ele primeiro cura, cuida, faz o curativo e agora coloca sobre a sua cavalgadura. Não vou entrar se é cavalo, se é camelo, se é jumento, mas a Bíblia diz uma cavalgadura, é um animal de 4 patas. Então ele monta, leva ele para um lugar seguro, tira do relento, tira do lugar de perigo. Foi isso que Jesus fez conosco. Jesus nos curou, nos atou-lhes as feridas e nos trouxe para a tua presença, um lugar seguro. Aí ele vai, cuidou dele, mas partindo ao outro dia, ele precisava ir embora. Ele está dizendo, versículo 35, e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus pergunta, qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo, daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E aí o doutor da lei diz, e ele disse, versículo 37, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. O nosso problema como ser humano, como carnal,
é achar, quando alguém nos ajuda, eu não pedi ajuda, o espírito da ingratidão vem, não quero saber, tá? Mas nós, como espirituais, nós estamos entendendo que ninguém faz nada sozinho. Mas nós temos que entender o princípio da palavra. Tem gente que diz assim também, cuidado com essas palavras, tá? Tem gente que diz assim, se não fosse eu, toma vergonha. Se não fosse Deus te dar a condição. Se não fosse Deus te dar o propósito para ajudar aquela vida. Se não fosse eu, não está onde está. Se não fosse eu, não ia fazer isso. Se não fosse eu, não ia viver. Irmãos, eu costumo dizer que nós só somos o cano. Um cano de água comum. Se não passar água dentro dele, nós somos inútil. Não chega no propósito. Mas se nós tivermos a presença de Deus, nós vamos conseguir levar a água, conseguir levar a bênção para aqueles que precisam. E não é nada sobre nós. Eu não sou encanador profissional, mas faço alguma coisa. Quando o cano não presta, ele já está ficando branco, já está enrijecendo, já não consegue fazer mais as curvas. Está vazando, serra ele nas duas pontas e coloca um cano novo. Mas, se o cano está bem cuidado, protegido do sol, dos intempéries do tempo, ele vai durar muito tempo. Ou seja, se ele estiver cheio da presença, irmão, ele não precisa ser substituído. Você entende? Eu entendo que nós somos só o eixo, o canal de bênção. Mas o dono da bênção está no céu, emanando, precisando de alguém que estenda a mão para aquele que está caído. Quando as coisas não dão certo na nossa vida, nós murmuramos ou agradecemos a Deus? Nós temos como livramento, como a bondade de Deus, a misericórdia, ou nós queremos questionar? Tá? Se alguém está sendo abençoado hoje, glorifica a Deus. Fala, Senhor, glória a Deus pela vida daquele irmão. Glória a Deus pela vida daquela irmã. Eu também tenho esse sonho, mas agora chegou a vez dele. Então, a minha bênção é a tua bênção, a tua vitória é a minha vitória. Então tem que ser uma coisa só. Se alegra com a bênção do outro, se alegra com a vitória do outro, se alegra com a alegria do outro, irmão. Eu fico muito feliz quando alguém conquista diante de Deus. Eu tenho sonhos, projetos. Mas aí chegam em mim e falam assim, pastor, o senhor pode ir lá comigo? O senhor pode orar por essa causa? O senhor pode orar por essa bênção aqui? Irmãos, eu fico muito feliz. O que está nos faltando, tá? Nos dias atuais, é se alegrar com a bênção do outro. É poder ter a mão para estender e levantar o que está caído. Tá? É poder ter palavras de vida eterna. As pessoas perguntam para minha esposa, pastor, é alegre assim o dia inteiro? Eu já acordo dando risada, irmãos. Posso estar passando a prova que for. Ficar carrancudo não vai mudar a prova. Ficar murmurando não vai mudar a situação, só vai piorar. O meu espírito tem que estar alegre. Tá? Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Deserto não mata não, deserto é escola. As provas não matam não, as provas é para nós sermos aprovados. As lutas não matam não, as lutas é para nós sermos aperfeiçoados. O que está precisando ser moldado em nossa vida é o nosso caráter. Deus nunca é o último recurso, ele tem que ser o primeiro. Nós falamos muito desta parábola, o bom samaritano. O bom samaritano sempre será Jesus. O bom samaritano, aquele que cura, restaura, liberta, é Jesus. Mas nós temos que ter essa essência na nossa vida. Pastor, mas o senhor não sabe o que aquele fulano fez? Enquanto a fôlego de vida é esperança. Se o evangelho me alcançou e me mudou, quem sou eu para dizer que não pode mudar? Só a não ser que a pessoa não queira. Se ela falar eu não quero, aí é ela e Deus. Mas enquanto ela falar eu quero, eu vou estar ajudando ela. Enquanto ela falar eu quero, eu vou estar estendendo a mão. Pastor, mas o senhor não tem medo? Já fez errado com outra... Não tem problema. Não pode mudar o meu caráter. Mas eu, com o caráter de Cristo, posso mudar alguém. Você, com o caráter de Cristo, pode mudar alguém. Nós falamos que perdoamos, mas às vezes tocamos no assunto, o nosso semblante muda, a mágoa entra no nosso coração, e nós começamos a lamentar, se não fosse o fulano, se não fosse o ciclano, não, se não fosse nós. Irmãos, Jesus foi traído, negado, esbofeteado, afrontado, tá? Espancado, cuspiram na cara dele.
E nem por isso ele parou no meio do ministério. Ele foi levado, né, ao caminho do Gólgota. Estudiosos vão comprovar biblicamente também que a cruz era maior do que ele, a cruz da humanidade toda ele pegou. Aí tem alguém que ajuda Jesus no meio do caminho, Simão Cirineu. Você está entendendo? Ninguém faz nada sozinho. Jesus precisou de alguém para ajudar ele a carregar a cruz. Você está entendendo que no caminho da dificuldade nós precisamos de outra pessoa? E que autodependência é essa? Irmãos, eu sempre falo, pastor, senhor, quem não confia na autoridade espiritual, não confia em Deus. Eu não confio em pastor, então você não confia em Deus. Eu não confio na liderança, então você não confia em Deus. Tá? Isso aí é coisas que a mente e o maligno quer. O meu contato é direto com Deus. A Bíblia diz que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Não tem contato direto se não passar por Jesus. E o caminho de Jesus nos leva à obediência. O caminho de Jesus nos leva à sujeição. A verdade de Jesus nos mostra, irmãos, e nos move ao caminho verdadeiro. Tudo que é fora de Jesus é só atalho. E é mentira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quer ter vida? Vai em Jesus. Quer ir para o caminho certo? Vai em Jesus. Quer a verdade? Vai em Jesus. Então não tem esse negócio. Jesus está ensinando o doutor da lei a não só aprender, mas praticar. E o que nós temos feito em prol do reino? O que nós temos entregado para Jesus? A primeira coisa que eu falo, homem, quando eu falo homem, é o ser humano, já tem que ter palavra, tá? Combinou, fez propósito, vai lá e cumpre. Quanto mais homem de Deus. Irmão, se nós não zelarmos pela nossa palavra, nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum, nem ganhar ninguém para Jesus. Para com esse negócio, uma hora tá, uma hora não tô, eu dei a palavra, não chego. Tá? Tem sempre alguém nos observando. Tem sempre alguém nos olhando. Esse bom samaritano aqui chegou, cuidou, colocou, chegou na estalagem, pagou a estada dele, porque não fica devendo, e fala, tudo quanto eu voltar, né? Tudo quanto ele gastar, quando eu voltar, eu te pagarei. Quem vai voltar para buscar a igreja? Jesus. Quem é o hospedeiro hoje? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que cuida de mim e de você. Seja guiado pelo Espírito Santo, esteja num lugar seguro. Tá? Não queira ser oportunista, aproveita a oportunidade. O oportunista mata, rouba, mente para se dar bem, para passar os outros para trás. Não seja oportunista. Pastor, eu vi essa oportunidade e não aguentei. Não. Oportunidade é diferente de oportunista. Se a oportunidade foi te dada, a porta foi aberta, entre, passe por ela e aproveite. Mas não seja oportunista. O bom samaritano aqui, o samaritano, ele poderia falar assim, já está meio morto, não gosta da gente, está recebendo mal aí, ó. Tá vendo? Não gosta do samaritano, mas está meio morto, não. Ele abraçou, ele cuidou, ele trouxe para a estalagem, trouxe para um lugar seguro. Com as nossas atitudes, vamos aqui, começa por mim. Com as nossas atitudes, nós temos ganhado pessoas ou perdido pessoas? Nós temos ganhado pessoas para Cristo ou o nosso testemunho tem afastado elas de Deus? Aonde nós estamos chegando, nós somos luz, sal da terra e luz do mundo, ou nós ficamos, né, como uma pilha falhando, ofuscando, né? Uma hora tá, uma hora não tá, uma hora brilha, uma hora apaga. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Quem tem o espírito de bom samaritano não precisa ficar batendo a boca, não precisa ficar falando, não. A Bíblia diz que pelo fruto os conhecereis, não é pela árvore. A árvore pode ser robusta, igual aquela passagem da figueira. Jesus naquele momento estava com fome. A figueira tinha folha verdinha, estava no propósito, mas não tinha nenhum fruto. Jesus falou, a partir de hoje também não quero mais nada, você não vai secar. Não secou a figueira? Não é pela árvore, não é pela pompa, não é pelas palavras, né? Porque às vezes nós falamos com a boca, confessamos com a boca, mas o nosso coração está fechado, está mal. Tá? Então se alegre com a bênção, se alegre com a vitória. Pastor, mas agora me deve um favorzão, tá?
Se não fosse eu, para com esse negócio, irmão. Senão vai atrair mal para a tua vida. Porque Deus começa a cortar. Aí as bênçãos não chegam mais, porque você se acha, ou eu me acho, muito demais, tá? Não. Deixa Deus fazer. E também tem um coração sábio. Que coração é esse? Deus me abençoa, né? Um exemplo aqui, Deus me abençoa. E tem abençoado mesmo, graças a Deus. Mas chega num montante maior do que eu preciso. Então eu tenho que distribuir a bênção. Ou eu quero reter, aí estraga. Eu guardo, eu quero dar um jeito de guardar para estragar. Ah, é dinheiro, pastor, não estraga. Aí você vai lá, acontece uma coisa para você gastar tudo, porque você não entrou no propósito, você só é o canal de bênção. A bênção não está em você, mas vem por intermédio de você. Ah, eu sou abençoado, eu tenho bênção. Não, eu libero a bênção. Tá? Porque Deus falou para Abraão, abençoar-te-ei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E bendito será em ti todas, né, as famílias da terra. Então a bênção de Deus estava sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, e a mesma bênção que percorre em nós. Só que se nós fecharmos a mão e o coração, e não levarmos a bênção, nem a palavra de vida para alguém, irmãos, nós vamos começar a definhar e secar. Você está entendendo que o propósito do samaritano aqui não é se mostrar, não é dizer, tá? Porque Jesus nem falou o nome dele, falou, é só um samaritano, é um samaritano. É alguém que é menosprezado por um judeu, por um israelita. Mas agora ele tem a mão, ele pode ajudar. É ele que está vindo, tem azeite e vinho, ou seja, azeite e vinho. Ele tem presença do Espírito e tem alegria em fazer o bem. Ele atou as feridas. Então, você tem azeite, eu tenho azeite, nós temos vinho para atar feridas de pessoas? Ou nós estamos feridos demais que nós não conseguimos curar ninguém? Nós estamos, sabe, não fale essa palavra, eu confio desconfiando. Que miséria essa palavra, irmãos. Eu confio desconfiando, não fale esse negócio. Jesus não desconfiou de Judas, e Judas traiu Jesus. Jesus não desconfiou de Pedro, e Pedro negou Jesus. Jesus não desconfiou de nós, e muitas das vezes nós pisamos fora da linha. Ó, pastor, quero te alertar. Não me alerta, não. Deixa que o Espírito Santo me alerta. Ah, pastor, outra hora. O senhor não sabe o que aconteceu. Deixa que Jesus faz. Tá? Se for para mim não pôr a mão, o Espírito Santo fala, opa, não põe a mão, não. Para, ó, eu só quero dizer. Tá? E não use, não é falando mal. Corta, irmãos, corta. Não é só de mim, não é só do outro, é de ninguém. Tá? Vamos falar mais de Jesus. Vamos usar o nosso tempo, a nossa boca para proferir palavras de vida eterna. Tem sempre alguém nos observando. Para crescimento e salvação ou para condenação eterna. Tem gente que diz, ó, eu queria ser crente, mas não sou crente por causa do testemunho de fulano. Eu falo, não, vem pelo testemunho de Cristo. Eu falo, não, pastor, não. E aí nós temos condição de ajudar a pessoa, né? Então o meu testemunho, o teu testemunho tem ganhado ou tem feito perder? As pessoas têm visto Cristo em nós ou não? Tá? Ou nós só estamos sendo o doutor da lei? Porque falar que somos o bom samaritano é fácil. Mas e quando nós estamos no ofício aqui do sacerdote, do levita? Quando nós estamos como doutor da lei, questionando demais, indagando demais? Quem é o próximo que eu tenho que ajudar? Quem é? Eu tenho que escolher, é uma seleção, eu só ajudo quem me ajuda. Não, irmãos. O princípio da bênção é diferente do que nós pensamos. Vamos lá que eu vou encerrar. Às vezes, eu fui muito ajudado, tá? Sou muito ajudado, eu não posso dizer que não. Pessoas têm me ajudado, têm abençoado, têm orado por mim. Mas aí eu não retribuo para aqueles que fizeram para mim muitas das vezes. Eu vou fazer para alguém agora em outra escala, em outro tempo, num movimento. Tem gente que fala, ajudei aquele fulano carpiu o quintal dele lá, e a hora que chegou a minha vez ele fugiu, disse que a enxada quebrou. Porque nós estamos atrás de reciprocidade. Reciprocidade não é bênção de Deus, não. Agora, porque a nossa reciprocidade vem do céu, não vem da terra.
Às vezes você vai estar lá e alguém que não te conhece, nunca te viu, vai chegar, Deus vai colocar para te abençoar, para te ajudar. E assim sucessivamente. O problema é que nós fazemos alguma coisa para alguém, quando Deus nos permite, e nós queremos cobrar, nós queremos que a pessoa assine uma promissória conosco. Você está entrelaçado comigo até o fim da sua vida. Você me deve isso até o fim. Não, irmãos, para com isso. Isso aí não é bênção de Deus. Eu não ia entrar nisso, mas Deus está mandando, eu vou falar. O samaritano aqui nunca disse que esse homem devia para ele agora, esse homem de Israel, esse israelita, devia para ele a sua vida. O favor agora estava na mão dele. Não. Ele disse, ó, cuida bem dele. E se ficar devendo alguma coisa, quando eu voltar, eu te pagarei. Não vai ser nem ele que vai te pagar quando tiver sarado, eu pagarei. Então nós queremos que pessoas paguem uma dívida. E a Bíblia diz que de graça é receber e de graça dá, irmão. Tudo tem um preço. A bênção é só para mim. Quando chega na vez de abençoar o outro, eu fecho a mão, fecho o coração, fecho tudo, os olhos, a boca, fecho tudo. Os ouvidos, eu não quero ouvir. Irmãos, cuidado com esse negócio, tá? Cuidado. Cuidado, cuidado. Tá? Ah, você me deve. Não, não deve nada. Tem pessoas que dizem, pastor, se não fosse o senhor, eu falo, não, se não fosse Jesus, nos dá condição, vida, saúde, oportunidade, e nós estamos aqui para servir. Se nós não servimos para servir, o que estamos servindo aqui nesse mundo? Não estamos servindo para nada. Tá? Não me deve nada. Tá? Ah, mas se não fosse o senhor... Não. A oração já faz parte do meu ofício. Se eu não for um pastor e não orar, se eu for alguém e não orar, o que eu estou fazendo aqui? Se eu não for um intercessor? Pastor, mas se não fosse as palavras que o Senhor deu, não. As palavras foram sabedoria do céu, foram palavras de Deus para a tua vida. Então pare de querer reter. Comece a liberar. Tem pessoa, irmão, que ela está 50, 60, 30, 10 e ó, não recebe nada, porque a mão dela é assim, ó. A mente dela é pior, é mais fechada ainda. Tá? Fica na espreita, querendo que alguém abençoe e não consegue abençoar ninguém. Tá? Deus prepara tudo. Eu pedi para Deus algo, né? E aí fui fazer algo, né? Com alguém, aí Deus me abençoou. Pai, Senhor, nossa irmã diaconisa Anísia, nosso irmão Alisson, tá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vera Vieira, seja bem-vinda, tá? Então vamos lá, vamos finalizar. Versículo 37. E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Nós temos sido misericordiosos com as pessoas? Nós temos olhado para as pessoas com o olhar de Jesus? Ou nós temos questionado? Ah, está na prova, pastor, porque está em pecado. Se Jesus não falou nada, não é por isso. Eu já passei muita prova e não foi por causa de pecado, não. Foi Deus me permitindo para mim, né, ser maduro, amadurecer. Jesus passou muita prova. E ele não estava em pecado. Se fez pecado por nós. Então nós temos que parar desse olho clínico. Nós falamos muito contra a religiosidade, mas nós acabamos sendo religiosos. Nós pregamos muito sobre essas coisas e acabamos se tornando. Porque nós queremos julgar causa que não está na nossa mão. O juiz que era para julgar, está fazendo o papel de advogado hoje, que é Jesus? Advogando as nossas causas. Toda vez que o diabo vai nos acusar, ele mostra a mão e fala, ó, o preço foi pago. Hã? Então pare, irmãos. Sai desse negócio. Pastor, mas o senhor não sabe. Irmãos, a Bíblia diz, né? Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se pecou, errou o alvo, se arrependeu e deixou, alcançou misericórdia. Então, faça aquilo que Deus tem proposto no seu coração. Não com dúvida. Não esperando nada em troca. Não para as pessoas verem. Não uma apresentação, uma peça de teatro. E também, se for fazer, não fica falando. O que a mão direita faz, a outra não precisa saber. Tem coisas que vai ser exposta, tem coisas que Deus vai fazer e vai mostrar. Mas a maioria delas Deus faz em secreto. Deus faz em silêncio. Tá? Eu precisei muito
E pessoas me ajudaram e nunca lançaram na minha cara. Os que lançaram também eu já vi que queriam alguma coisa em troca. Aprendi com esses também. Mas os que me ajudaram e nunca lançaram em face, irmãos, me fizeram entender e aprender. E ninguém me deve nada hoje. Tudo que eu fiz foi por nome de Jesus ser glorificado. Você está esperando alguma coisa de alguém? Não vai chegar. Mas se você esperar alguma coisa de Jesus, confiar em Jesus, vai chegar. Tá? Não espere nada da terra, espere do céu. Deus vai usar pessoas, vai colocar pessoas no teu caminho. Vai alinhar pessoas junto com você no teu ministério, na tua vida, na tua família, no teu trabalho. Mas não fique esperando nada de ninguém. Espere de Jesus. E não tenha medo de parar quando a ingratidão bater na tua porta. Não tenha medo de parar quando a má palavra, a má conversação querer te romper. Saia dela, porque as má conversação corrompem os bons costumes. Vai para os costumes bíblicos, vai pela palavra. Tem gente que fala para mim, pastor, não faz, já tentaram 100 vezes, vai dar errado. Se Jesus mandou eu fazer, vai ser 101, mas só agora vai dar certo. Entendeu o propósito das coisas? Sacerdote correu, levita correu, mas o samaritano chegou e ajudou. Porque não é teu ofício, é viver a palavra. Tá? Não é teu ofício, é saber para que foi chamado. E também que proveito teria, né? Ajudar quem nos ajuda. Fazer para quem faz para nós. O princípio da bênção é abençoar, não é ser abençoado. É melhor dar do que receber. E o que nós estamos dando? O que nós estamos fazendo só esperando receber? Tem propósito na tua vida? Tem propósito na tua família? Tem propósito na tua casa? Então vamos orar, tá? Usa de misericórdia com pessoas, com vidas, com famílias. Usa de misericórdia com aqueles que precisam. Perdoa, ame, abrace. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não quero nem ver aquela pessoa. No céu não vai ter divisão, não vai ter separação, não vai ter ala B. Olha, aqui está a ala da Isocede Aporé, da Só o Senhor é Deus Aporé. Ali está a ala da Só o Senhor é Deus Cacilândia. Não, é um só povo, é um só céu, é um só coral, é um só Deus. Então não vai ter divisória, não vai ter alpendre. Se nós não conseguimos amar aqui, perdoar aqui, abraçar aqui, como que nós vamos querer ir no céu? Então, para nós entendermos aqui, tá? Se dois estão discordando, um vai ter que ficar. E quem vai querer ser esse um? Eu não vou. E eu gostaria que você também não. Se nós não conseguimos viver aqui numa vida curta, 70, 80 anos, né? Porque a Bíblia fala que depois de 70 é só enfado e canseiro. Hoje tem alguém aí, né? Rompendo aí, né? Alguns vivem até os 100. Mas até os 70 anos, porque a Bíblia diz, ó, o respaldo é para andar, ir, fazer com as suas próprias pernas. Se nós não conseguimos viver uma vida, um período curto aqui, em comunhão, como que nós vamos viver a eternidade? Então tome cuidado, irmão. Não deixe o diabo te laçar e te roubar, não, em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus, agradecer ao Senhor. Deus abençoe a todos. Lembrando aos irmãos de Aporé, hoje nós temos culto de quarta profética. Segunda-feira eu não consegui fazer a live, né? Precisei sair da cidade. Mas estamos aqui, se sexta-feira Deus nos permitir, estamos aqui novamente em nome de Jesus, tá? Hoje, faça essa pergunta para você mesmo. Eu estou em condição de ajudar alguém? Eu estou em condição de perdoar? Eu sou uma pessoa curada ou sou uma pessoa ferida? Eu sou uma pessoa que só quero ser abençoada ou eu também consigo abençoar? E bênção, irmão, ela não vem de contra-gota, não. Bênção, ela superabunda. Porque Deus não dá qualquer coisa para nós. Ela bênção, ela superabunda. Quando vem demais, eu falo para minha esposa, ó, nós já temos condição de abençoar alguém. Deus direciona, nós já vamos lá. Às vezes eu só sou o canal de pegar e entregar para outra pessoa. Não é nem para mim. Eu acho que é para mim, Deus fala, não é para você não. Você tem que levar. Porque eu sou só o canal para levar. Você está entendendo o propósito? Às vezes eu até guardo aqui, aí Deus fala, ó, está na hora de levar.
Então vamos meditar no que nós estamos fazendo. Coração de bom samaritano. Tá? E se está no ofício de sacerdote de levita, faça o que a Bíblia diz. Amém? Senhor meu Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar nessa manhã de quarta-feira, Senhor. Eu sei que muitas das vezes, Pai, as pessoas olham até mesmo e falam assim, não, mas o pastor acha que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas, Senhor, quando nós queremos aprender, porque quando o Senhor colocou pessoas para me ensinar e eu quis aprender, mudou muita coisa da minha vida. A palavra contrária, ela não faz parte mais da minha vida. E fez muito. Eu fui murmurador demais. Eu fui negligente demais. Eu quis viver na reciprocidade muito tempo, mesmo depois de cristão. Eu ajudo quem me ajuda. Quanto mais bênção, melhor para mim. Não. Quanto mais eu conseguir abençoar, melhor é. Porque é o melhor dar do que receber. Senhor, e não é para nós sermos, Pai, lembrados ou até mesmo falados. Como o Senhor sempre falou para mim, que o dia que eu me exaltar, o Senhor me corta, o Senhor me poda. Então não é exaltação humana, mas se nosso nome for reconhecido no livro da vida, estiver no livro da vida e reconhecido no céu, é o que importa. Nós não precisamos ter status, fama aqui na terra. Tem uns que o Senhor abre as portas, que é uma maneira do Senhor fazer, Pai. Que reconheçam o teu nome, Senhor. Tira o homem do lamaçal do pecado, do charco de lodo e coloca para sentar entre os príncipes. Mas, Pai, que nós possamos ter a mente de Cristo. Que nós possamos, Senhor Jesus, fazer sem esperar nada em troca. Tem gente que quer fazer uma barganha com o Senhor. Eu só vou dizimar se eu receber. Não é fiel, não tem fidelidade, não tem obediência. É melhor que não faça. Eu só vou ofertar porque eu preciso. Eu só vou votar porque eu quero que faça isso. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muito sacrifício de tolo do que obediência. E se nós obedecermos, e às vezes para as pessoas pode ser pequeno, mas nós votarmos aquilo que conseguimos cumprir, o Senhor, meu Pai, entra com providência. Pai, abra nossa mente dia após dia. Nos faça entender o princípio de um samaritano, meu Pai, desse bom samaritano. Nos faça entender o princípio do perdão, do amor, meu Pai, do companheirismo, da comunhão. Que nossa vida tenha, Pai, os princípios dos primeiros socorros. Mas também tenha azeite e vinho, tenha presença do Espírito, mas alegria em fazer, Pai. Para nós podermos atarmos as feridas das pessoas. E quem dá a cura é o Senhor. Quem liberta é o Senhor, quem sara é o Senhor, quem restaura é o Senhor. Então é nesta manhã, nós te louvamos e te bendizemos, toda a igreja diz amém, todas as pessoas dizem amém, né? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as outras consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Está finalizado mais uma manhã com propósito, em nome de Jesus.